Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na 5ª Igreja Presbiteriana de Guarulhos e mais uma vez gostaria de estudar com vocês sobre os atributos de Deus. Dessa vez nós falaremos sobre a supremacia de Deus. Acompanhe comigo, meu irmão, esse tema que é tão importante para os nossos dias, que muda a compreensão a respeito daquilo que nós cremos e olha para Deus como Ele realmente é. Nosso estudo continua sendo baseado na obra do pastor Arthur W. Pink, a obra Os Atributos de Deus. Esse atributo fala que Deus é superior a todas as criaturas, é infinitamente elevado acima da mais elevada das criaturas. E é essa a compreensão bíblica a respeito desse Deus majestoso. Essa ideia de chamá-lo de majestoso está atribuída ao fato dele ser acima e maior do que toda e qualquer pessoa, toda e qualquer criatura, qualquer poder que exista na natureza. Nós evidenciamos através das escrituras, quando nós lemos, por exemplo, em Salmos capítulo 2, versos 2 a 4, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Meus irmãos, existe uma distância infinita que separa Deus da mais poderosa das criaturas, ou da maior força, da força mais poderosa da criação. A ideia de que se tudo que existe juntasse todas as forças que existem contra esse Deus, não faria efeito. Existe a ideia de que Deus está num trono inexpugnável. Não existe nada que nenhuma força criada possa alcançar. Esse Deus é o Deus que tem todo o poder, que está acima de todas as criaturas de forma infinitamente superior. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, nós lemos: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltastes por cabeça sobre todos. As riquezas e glórias vêm de diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo. E na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Meus irmãos, o Senhor exerce uma força absoluta e universal. Ele exerce supremacia sobre todas as coisas. Irmãos, toda força que existe, todo poder que existe vem do Senhor, é criação do Senhor. Ele tem poder sobre todas as coisas que foram criadas, e ele não é todas as coisas que foram criadas. Ele é separado, ele é distinto da sua criação e exerce poder, supremacia. Ele é maior do que qualquer coisa que ele criou. No Antigo Testamento nós encontramos algumas referências a esse atributo. Afirmam que lá em Jó, capítulo 23, verso 13, o que a sua alma quiser, isso fará. Ainda no livro de Jó 42, verso 2, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. No Salmos capítulo 115, verso 3, a palavra de Deus nos fala que ele faz tudo o que lhe apraz, tudo o que tem vontade. Provérbios capítulo 21, verso 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho que possa se contrapor a esse Deus Todo-Poderoso, que possa ir contra o Senhor. No Novo Testamento nós também encontramos evidências desse supremo poder. A ideia de que em Efésios capítulo 1, verso 11, o Senhor faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós lemos lá em Romanos capítulo 11, verso 36 e Tiago capítulo 5, verso 15, nós olhamos para os homens mais poderosos da terra, os homens que batem no peito e dizem amanhã faremos isso ou faremos aquilo. Eles devem se curvar diante da autoridade e do poder do Senhor e sempre dizer: se o Senhor quiser, nós faremos isso ou aquilo. Esse ensinamento é de extrema relevância para a igreja. Nós olhamos muitas vezes para Deus com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, como se Deus se afetasse pela natureza ou se afetasse pelos nossos sentimentos, mas não, nós cremos num Deus que é totalmente poderoso. Muitas vezes nós agimos como aquilo que é repreendido pelo Senhor no Salmo 50, verso 21, pensavas que eu era como tu.
Nós às vezes olhamos para Deus como se Deus fosse uma criatura, mas Deus é Deus Todo-Poderoso. O que move o coração de Deus não são sentimentos, são princípios. O Senhor se move segundo os seus próprios decretos. A sua supremacia não pode ser rebaixada. Satanás ou qualquer outra criatura não pode frustrar os planos do Senhor. Nós cremos num Deus que é plenamente soberano sobre todas as coisas, inclusive o maior inimigo dos homens, o inimigo das nossas almas, segundo a palavra do Senhor. Ele está debaixo da autoridade de Deus e ele não tem poder para se opor ou para fazer qualquer tipo de coisa contra o Senhor. Deus reina no seu trono e todas as suas criaturas estão debaixo dessa autoridade. Meus irmãos, pensem bem, um Deus cuja vontade pode ser frustrada, cujos propósitos, aquilo que ele decretou pode ser afetado pela criação. Isso não dá para ser chamado de Deus, não segundo a Bíblia, não segundo os parâmetros que a Bíblia fala a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Portanto, deixemos Deus no seu lugar, nas nossas mentes, na nossa compreensão de Deus. Deus é Deus e não há quem possa deter, não há quem possa impedi-lo, não há quem possa fazer nada contra ele. Por isso, meus irmãos, que nós devemos buscar ter ideias bíblicas a respeito de Deus e não ideias compostas por homens e não ideias formuladas pela mentalidade de um homem. Deus não é fruto da imaginação do homem, ao contrário, ele se revela na natureza, ele se revela nas escrituras sagradas, ele se revela no próprio Cristo como sendo um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso. Por isso que nós devemos pregar, meus irmãos, o Deus das Escrituras e não o Deus do nosso sentimento, não tentar encaixar Deus nas nossas ideias humanas, não encaixar Deus nas nossas filosofias, ideologias. Deus não cabe dentro da sua caixa. Deus é Deus e deve ser enxergado assim como ele mesmo se revelou. Isso gera no crente, meu irmão, conforto. Esse Deus todo-poderoso, majestoso, cuida de nós. Os momentos ruins, os momentos difíceis na nossa vida, como o que nós estamos enfrentando por causa desse vírus, eles estão debaixo do governo de Deus, dos decretos de Deus. Nada foge a essa compreensão, a esse determinar de Deus, e também nada foge do seu cuidado. Nós, criaturas do Senhor, estamos debaixo da sua autoridade, estamos debaixo do seu cuidado, estamos debaixo do seu amor e nós podemos confiar nesse Deus todo-poderoso. O Salmo 31, verso 15, nos fala dessa verdade cheia de esperança. Os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. O Salmo 37, verso 7, vai fechar com isso que enche o nosso coração de alegria. Nós podemos descansar, porque no Senhor há descanso para aqueles que esperam nele. Coloque sua esperança no Senhor. Irmãos, nós continuamos a estudar os atributos de Deus pensando a respeito de como Deus toma conta de nós, de como ele controla e governa todas as coisas, de como tudo está debaixo da sua autoridade. E isso deve gerar em nós alegria, deve gerar em nós louvor e deve gerar em nós também temor. O fato de Deus ser supremo, todo-poderoso, tanto provoca louvor naqueles que o amam, quanto deve provocar temor naqueles que se rebelam contra ele. Nesse momento, é o momento de você colocar diante da presença do Senhor a sua vida, como você tem enxergado Deus, como você às vezes tem tentado rotular Deus, colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de uma compreensão que é humana, que é pequena, que não faz jus a esse Deus todo-poderoso. Então, coloque diante da presença do Senhor em oração, clame ao Senhor por perdão e louve e engrandeça o nome do Senhor na sua oração, sabendo que Ele tem cuidado de você. Peça também ao Senhor sobre suas tribulações, os seus momentos de angústia, para que você possa compreender a vontade de Deus, para que você possa ser ensinado por Ele. Essa é a maravilha de servir a um Deus tão poderoso e que mesmo assim busca o pecador, busca aquele que precisa de redenção, busca aqueles que são seus para a glória dele. Nós encerramos dizendo a você, ore ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso.